Um, dois, três, gravando. Aparentemente a minha imagem está com delay. Vamos lá, o podcast aqui é o melhor e o pior governo do Brasil. Então vamos, como nós temos um critério para analisar. Eu coloquei 8 itens de critérios para analisar. E um desses critérios é como que ele pegou o país e como ele entregou. Para a gente saber como que cada presidente pegou um país, a gente precisa entender um pouco a história do Brasil. E aqui eu estou fazendo uma visão diferente daquela que vocês estão acostumados, que é aquela do livro didático, do jornal, que tem que ser politicamente correta, que não pode, dizer, que o revolucionário tal, que já foi destruído pelas novelas, pelos romances, tal, que os revolucionários, que aquele tal político tal, não pode ser um herói, que é a construção do herói brasileiro ou a desconstrução daquela pessoa que lutou contra o sistema. Então vamos lá, Juscelino Kubitschek, segundo ou terceiro melhor presidente do Brasil, não tem a menor importância, mas Juscelino Kubitschek, a maioria dos nossos políticos sociólogos vão colocar como o segundo melhor presidente do país, ou talvez até como o melhor, porque o cara legal, foi o cara que construiu Brasília, amigo do nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, era um médico, era o JK do Brasil, era o John F. Kennedy dos Estados Unidos e o JK aqui. Então, a maioria das pessoas vão dizer que ele era o melhor Brasil, porque ele era o cara amigável, tal. O vice-presidente era João Goulart, era do Partido Comunista, o nosso amigo arquiteto aí, Oscar Niemeyer, também era do Partido Comunista. Então o pessoal vai dizer isso aí, mas eu estou usando critérios para isso, critérios não científicos, mas assim, para um cara que não é um especialista, mas também não está corrompido, pelo PT, pelo sistema. Vamos lá. Em que situação o país se encontrava? Condições de governabilidade, Como que ele entrou? Então, através de uma aliança política formada por 6 partidos, ele foi eleito presidente com menor votação nas últimas eleições, de 45 a 60. Naquela época, as eleições realizavam em turno único. Nessa eleição, pela primeira vez, o Brasil utilizou uma cédula eleitoral oficial confeccionada pela Justiça Eleitoral. Antes de 55, os próprios partidos políticos confeccionavam a cédula. Então, condição de governabilidade, capital no Rio de Janeiro, jogo do bicho, quitandinha, a Igreja Católica e o Exército mandava nessa merda, os deputados entravam armados no Congresso. Então foi difícil o lançamento da candidatura do Juscelino, porque achavam que ele era comunista, Aí quando o presidente da República, Café Filho, divulgou a Carta dos Militares na Voz do Brasil, aí que falou que o Juscelino não estava na lista dos comunas. A UDN, União Democrática Nacional, tentou impugnar o resultado da eleição sob a alegação que o Juscelino obteve a vitória por maioria absoluta. Aí o nosso grande ministro da guerra, o general Henrique Teixeira Lott, que bateu a mão no negócio e falou: ele é presidente eleito pelo povo. Veja, então, sempre houve ditadura nesse país, a ditadura do sistema. Tem o UDN, o DR e tal, entravam, melavam tudo, aí tinha um amigo no militar e tal. A coisa começou a melhorar quando o Lott, o Geis, esse pessoal começou a assumir posições no exército e pararam de fazer a jogatina da politicália. Essa politicália que está aí no Brasil. Os caras não trabalham, um dia trabalham, um dia não, jetões e assim por diante. Então nós voltamos, em 1955, eu tinha falado 40 anos, não, nós não voltamos 40 anos, nós voltamos 60 anos atrás. Só para dizer, para contrariar o PT, 64 anos atrás, nós voltamos 64 anos atrás, não quero ditadura, porque não tem gente com nível para governar a merda. Ainda para ser ditador é pior ainda. Imagina um ditador a cabeça de bagre. Bom, mas vamos lá. Então, essa era a situação lá do Juscelino Kubitschek. Tá aqui no Juscelino Kubitschek, aqui era a primeira cédula eleitoral, porque todas as outras cédulas eleitorais, era assim, era o... não João Goulart, esqueci, o Café Filho, Café Filho, Café Filho e Café Filho, entendeu? Aí depois vinham os outros nomes, que nem lá na Venezuela, lá dos companheiros,
mas vamos deixar isso para lá, tal, porque nós temos que entender em que condição ele pegou o governo. Até esqueci de brincar, né? O Getúlio Vargas, ele era homem no sentido que o pessoal entrava armado no Congresso, dizia assim, não vou assinar essa porra e ninguém vai pegar e vai votar nessa lei, senão eu vou sentar o cacete aqui, eu vou meter bala. Aí o Getúlio Vargas era militar, ele era gaúcho, pantaneiro não, ele era daquela turma daquela das 7 mulheres que tinha o próprio exército, chegava, entrava lá no Congresso Nacional. Quem é que disse que vai meter bala em mim? Pegava o 38 dele, era o famoso 38 dele, segundo as conversas do meu pai, e aí, vai meter bala? Aí o cara arregava. Isso era ditadura, isso aí era a época do bang bang, tá certo? Era a época do, foi minha honra, então eu vou para, como que era o nome, que uma das duas pessoas, pera, deixa eu pensar aqui. Eu lhe desafio para um duelo. Então era a época do duelo, desafio para o duelo, vamos na bala, tá certo? Mas não bala do Bolsonaro aí, tá certo? Que botou um monte de gente de laranja, pelo menos, vamos esperar apurar as situações. Como o Lula, um monte de gente foi preso no lugar dele, o Bolsonaro parece que fez a mesma coisa, não era um Getúlio Vargas, nem em sonho. Como deixou o país? Não havia uma matriz energética, construiu 5 furnas, só como governador de BH e outras tantas ideias do presidente. Ele mudou a matriz energética para a hidrelétrica, não havia uma matriz rodoviária, entregou o país que possuía 800 km de estrada asfaltada para 14 mil km de rodovias, Bittencourt, Fernão Dias, Cuiabá, Rio Branco, Belém, Brasília. O que mais? Como deixou o país? Papel na implementação de mudanças estruturais e permanentes num plano de desenvolvimento e emancipação nacional. Tirou a Petrobras do papel e construiu a Reduc, nos tornando autossuficiente em petróleo e derivados, rearmou as FFA e rompeu com a FMI, que queria garrotear nosso desenvolvimento com austeridade. Comprou um porta-aviões para a Marinha Brasileira, construiu Brasília e tirou a capital da capital do jogo do bicho, da jogatina e do carnaval. Hora da fofoca! Vamos lá, põe o ouvido aí, escuta as coisas que meus tios e meus pais falavam, né? Diz que o exército era aquela bagunça, né? Não tinha direito a uma aeronáutica, a força aérea, eram uns aviãozinhos que se compraram. Lembra, a siderúrgica estava terminando de fazer, 55 a siderúrgica não estava pronta ainda. Então era tudo pré-montado, comprar um aviãozinho aqui e tal. Estava ainda o pessoal estudando ainda a engenharia militar, engenharia de guerra e tal. E aí, para o pessoal parar de encher o saco dele, segundo meu pai, aí ele foi lá e comprou um porta-aviões. Aí a Marinha começou a brigar com a aeronáutica, porque porta-aviões é um navio, então é da Marinha. Mas o porta-aviões tem aviões, então era da aeronáutica, né? Lembra que nos Estados Unidos é da US Navy, né? E aí começaram a brigar para deixar ele em paz, tá certo? Então era assim, era a fofoca da época. Outra fofoca também, mas depois eu vou colocar lá na frente. Cenário mundial, Guerra Fria, reconstrução da Europa, luta contra a expansão do comunismo, plano Marshall, a educação para todos, a Revolução Cubana, e o Tenório Cavalcante, aquela turma toda entrando lá no Congresso. Então era uma situação muito complicada. Governança, convivia com corrupção. Como definir transparência em 1955? Opa, de novo, a hora da fofoca. Põe, escuta as histórias do papai, do vovô. Então, segundo meu pai foi vender apartamento em Brasília, tal, então tinha a cidade satélite do pessoal. Então, como que fazia? O pessoal chegava com um caminhão de terra, os caminhões para entregar tijolo, para trazer concreto, tal. Eles entravam por um lado, então assim, para ele poder governar, segundo o meu pai, tal, mas isso é verdade, ele colocou como apontador, o cara que controlava todo o material que entrava em Brasília, o chefe da oposição, porque senão não aprovava as coisas no Congresso. É os 44 ladrões do Lula, né, os ministros, né, lembra o Alibaba, os 42, né, no outro governo falava, né, os 40, agora ninguém fala mais nada, né, seus 40, 44 ministros, tal, para poder governar. Quando chegar o primeiro governo Lula, vocês vão entender porque voltamos nessa desgovernabilidade do Brasil.
Então não tinha governança, a coisa parava no Congresso. Então o que ele fez? Bom, não tem jeito, se eu botar um cara do governo, ao DN, ao DR, vai barrar tudo e não sei o que. Então ele pôs a oposição para controlar. Então o cara entrava, dava a volta e voltava de novo. Então aquele caminhão de areia, ele baixava lá, dava 2, 3 vezes a mesmo caminhão de areia, né? Por isso que depois na próxima eleição, né, não era do João Goulart, esqueci, do outro era varre, varre, vassourinha, varre, varre, vassourinha, esqueci o nome do outro presidente, porque aí saiu caiu na boca do povo, virou carnaval, né? Que nem essa política nacional, virou carnaval isso, ó. Então, hora da fofoca. Então vocês vão perceber que assim, eu conheci muita coisa que eu vou contar para vocês, são de familiares que trabalhavam lá, outras são de congressos e de palestras de professores que trabalhavam no FMI, professores de economia, de engenharia que participaram do projeto nuclear brasileiro, que estavam lá por trás dos bastidores, tá certo? Então eu vou contar muita coisa de fofoca que o pessoal não coloca ali, né? No jornal eles põem em algum lugar, dizem não sei o que, mas não pode entrar no assunto. Mas isso aqui é uma página pessoal, né? Então vamos lá, vamos para frente. Desempenho no crescimento do PIB, distribuição de renda. Aumentou nossa renda per capita em cerca de 23%, ampliando o mercado interno, com uma arrojada política de crédito ao consumidor, deixando o salário mínimo no maior nível real da história até hoje. Sacrifício pessoal em prol da nação, né? É difícil dizer isso, né? Ele era um cara democrático, os grandes amigos dele, ele era um cara intelectual, eu mostrei a figura dele, ele é Oliveira. Você vê que ele é rosto fino, tal como o meu, ele tinha um pouco de descendência de judeu safrediano, ele é do estilo nervoso, tal, ele não é um militar, não sei o que, de briga tal. E ele fez um grande sacrifício pessoal mesmo, ele só teve uma filha, adotou uma outra, e praticamente não tinha vida pessoal, vivia o tempo inteiro lá com o Niemeyer, com a turma, fazendo as coisas e tentando tirar o dele da reta e não levar bala, né? Veja, para fazer o que ele fez aqui, o cara teve que ter culhão. Porque não, senão o Tenório Cavalcante pegava a metralhadora e passava a lurdinha, tá certo? Então naquela época você tinha que ser meio jagunço. Para um intelectual que nem Juscelino Kubitschek, que conversava mais com nossos artistas, escritores e tal, viver nesse mundo era coisa pesada. Então eu paro por aqui.